Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, sermos ministrados pelo Senhor. Gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós estaremos lendo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, os versículos a partir do número 32 ao 43. Já se prepara aí, com a sua Bíblia em mãos, tá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 32 ao 43. Amém? Quero orar com você agora nesse momento. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez, já cultuamos ao Senhor, já adoramos ao Senhor, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor, através da palavra, sendo ministrada aos nossos corações. Queremos, Senhor, sentir a presença do Senhor. Queremos, Deus, ouvir a voz do Senhor. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você tivesse, então, pegando a sua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 23, versículo 32 ao 43. E vai dizer assim: E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para serem mortos com ele. E quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram. Um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito com letras gregas e romanas e em hebraicos: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu ainda temes Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Meus irmãos, essa palavra é uma palavra de salvação aos nossos corações. Essa palavra é uma palavra que mexe nas nossas estruturas, porque vai falar de salvação. Vai falar de algo forte para mim e para você. Vai abalar as nossas estruturas, porque está falando do nosso Salvador. Está falando de Jesus. Aquele que é um modelo para mim e para você. Aquele que continua sendo maior na minha vida e na sua vida. E quando nós vamos olhar para essa situação que Jesus enfrentou, a morte de cruz, eu quero te lembrar nessa noite que foi por mim, foi por você, foi por um amor que lá em Isaías vai dizer, Isaías capítulo de número 53, versículo de número 4, vai dizer: verdadeiramente Ele levou as nossas enfermidades
sobre si, sofreu as nossas dores e nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Versículo de número 5 de Isaías, de capítulo de número 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moídos por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu e vocês temos essa oportunidade. Assim como aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus, na verdade eram dois. A Bíblia relata que um estava à direita, o outro estava à esquerda, e Jesus estava no centro. Jesus estava no meio. Eu quero dizer para você nessa noite que ele continua sendo o centro da minha vida, da sua vida, e nesse cenário não foi diferente. Ali tinham dois homens que estavam ali, e todos dois com a mesma oportunidade. E os diálogos que discorriam ali, eram diálogos sobre o Mestre, sobre Jesus, sobre quem era ele, o Filho de Deus. Assim como eles também ali o coroaram como o Rei dos Judeus. Mas ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem deu crédito à nossa pregação? Assim vai dizer lá em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Aquele que der crédito à pregação, aquele que der crédito à palavra, aquele que der crédito àquilo que Cristo tem para a minha vida e para a sua vida, esses serão alcançados por Ele. Esses serão alcançados por essa obra salvadora que nós só encontramos em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Nós pecamos, nós herdamos o pecado original, mas eu quero dizer para você nessa noite que Ele, nosso Jesus, o nosso Senhor, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si tudo aquilo que estava sobre mim e sobre você, e Ele nos fez livre. E Ele nos curou desse pecado, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. E o que eu vou dizer para você que é lindo, quando estava ali esse cenário, aqueles dois malfeitores, a Bíblia vai relatar que um estava à direita, o outro estava à esquerda do nosso Senhor Jesus. E ali os diálogos se discorriam acerca de quem era e sobre os feitos dele. Ali estava em questionamento quem era Jesus e o que ele havia feito, e acerca também do tempo vindouro. E ali eles então blasfemavam, falavam que se ele fosse o Filho de Deus, era para ele descer dali e salvar-se a si mesmo. Mas a palavra tinha que se cumprir. Aquilo que havia sido profetizado pelo profeta messiânico, que nós teríamos um Salvador ao qual abriria mão de si, ao qual se entregaria à morte, porque se ele não tivesse se entregado à morte, ele jamais iria morrer, porque ele é todo poderoso. Ele abdicou de toda a sua glória e de todo o seu poder para descer aqui na terra. Sabe por que disso? Porque ele nos ama. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 9, vai dizer assim: e achando na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome: Jesus. É o nome que está sobre todo nome. É só você clamar a Ele, é só você chamar por Ele, é só você falar com Ele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Ele. Eu e você temos livre acesso ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quanto tempo você tem falado com Ele? No seu dia, que dura 24 horas, cada dia, quanto tempo você tem gastado na presença dEle? Quanto tempo você tem dialogado com Ele? Quanto tempo você tem buscado a face dEle?
Porque ele olha para a terra e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para falar com Deus nós precisamos estar em espírito, porque Ele é espírito. E quando então nós alimentamos o nosso espírito, nós começamos então a chegar numa dimensão mais próxima de Deus. Ali havia um diálogo, e o diálogo e o discurso era o mesmo, era sobre o Salvador. O discurso era o mesmo, era sobre vida eterna, era sobre salvação. Ele estava sendo crucificado. Ele estava ali numa morte de cruz. Ele estava sofrendo tudo aquilo que alguém, uma morte de cruz, naquele tempo, sofria. E ele estava ali. E nesse momento ele estava por mim e por você. Ele estava se doando. Ele estava se entregando. Cada passo, cada momento da cruz do Calvário foram os pedacinhos de uma situação e de uma vida real que Cristo passou aqui. E cada pedacinho ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava na humanidade, ele pensava em todos nós. Ele não se esqueceu jamais de mim e de você. Ele não se esquece de nós. Ele não se esqueceu daquele malfeitor que estava ali, que estava confessando seus próprios pecados, seus próprios erros, estava confessando a sua humanidade, dizendo: olha, eu não sou autossuficiente, eu preciso desse Senhor. Eu preciso fazer com que Ele se torne dono de mim, senão não vou alcançar a vida eterna. Tinha aquele que falava por si mesmo, por conhecimentos, sabe, dele mesmo. Ah, se Ele é o Filho de Deus, salva-se a Ele e a nós também. O que é para Ele salvar a todos? Mas Ele fez isso por amor. E o nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a um coração de busca. Ele não resiste àquele que quer se achegar mais e mais a Ele. E o que eu achei lindo nesse texto foi no momento em que aquele malfeitor, um deles, ele olhou para si, ele fez uma reflexão de si, de tudo que se discorria ali na conversa. Ele olhou para si: eu estou aqui porque eu mereço. Eu de fato mereço. Eu sou culpado. Mas olha para esse. Olha para esse que está no centro. Olha para esse que está no nosso meio. Ele não é merecedor. Ele é inocente. E aí eu vou ler para você no versículo de número 39, do versículo de número 23 de Lucas. E um dos malfeitores que estavam pendurado, blasfemando dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo de número 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos aqui porque nós somos merecedores. Eu reconheço que eu tenho parte, eu tenho culpa. Eu errei muito. Mas este nenhum mal fez. Ele estava falando do Salvador. Ele estava falando do Salvador. Ele era testemunha ali de que havia um homem que estava ali, 100% homem, 100% Deus, que estava morrendo, estava se definhando no meu lugar e no seu lugar, porque aquela cruz era para mim, era para você. E Ele a tomou para si. A Bíblia vai dizer que Ele se fez maldição por mim e por você. Isso não dói o seu coração? Isso não te faz chorar na presença dEle? Em saber que Ele se doou e que Ele passou por todas essas coisas? Versículo de número 42 vai dizer: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
aquele homem, ele teve a humildade de dizer: olha, eu reconheço, eu entendo, mas eu quero também estar com você. Eu reconheço todo esse sacrifício seu. Mas quando você chegar lá, que você está chegando primeiro do que eu, porque você está indo, você está se entregando, lembra-se de mim, lembra que eu sou pecador, lembra que eu preciso de ti, lembra que eu necessito de ti. Lembra-se de mim. Quantos de nós temos feito essa oração e temos falado para o Senhor: Senhor, lembra-se de mim? Porque eu cometo erros, eu cometo falhas o tempo todo. Senhor, lembra-se de mim porque eu sou alguém que não consigo às vezes me desviar do pecado. Eu preciso de ti, eu necessito do Senhor. Quantos de nós precisamos ir para os pés de Jesus e confessarmos e falarmos para Ele e nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dEle? E a voz dEle soa tão suave, e a voz dEle veio de encontro ao coração daquele homem. Aquele homem precisava de esperança. Aquele homem estava um momento a um pé da morte, a um passo da morte. E as palavras de Jesus foi aquele coração acalentando e trazendo esperança. E a voz de Jesus disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor disse para ele, o Senhor fez uma promessa para ele. E é assim que o Senhor tem feito conosco, comigo e com você. Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe, por isso Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Ele sabe como que é essa vida terrena, Ele sabe, mas Ele quer que nós venhamos ser dependentes dEle. Ele quer que nós venhamos o tempo todo estar aos pés dEle. E eu quero dizer para você nessa noite, tem uma declaração linda de amor. Talvez você tenha buscado tantas declarações, talvez você tenha ficado tanto à mercê de tantas declarações de amor, e eu tenho uma linda para você na palavra do Senhor nessa noite. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma declaração de amor. Essa é uma declaração de amor. Ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer por mim e por você. Essa é a maior declaração de amor que eu recebi na minha vida quando eu aceitei Jesus. Quais são as declarações que têm tocado o seu coração de amor? Porque a Bíblia vai dizer tantas declarações, mas ela vai focar em um único Senhor, em alguém que me ama e com amor incondicional se entregou por mim num calvário, numa cruz. Que ele então diz: Deus meu, por que me desamparastes? E ele então vai dar o último suspiro, e ele então vai se entregar à morte. A Bíblia vai relatar nos evangelhos que até as vestes que ele estava, que ele usava, foi lançado sorte entre os soldados que estavam ali para ver quem ficava com as vestes dele, para se cumprir a palavra que foi dita. Sabe por quê? Porque nele não havia nenhuma mancha. Até as suas vestes foram disputadas. Sabe por quê? Porque eram vestes limpas. Eram vestes que estavam santificadas. Quero te convidar nessa noite a fazer várias reflexões da sua vida, do seu estado. O que você está esperando? O que você quer mais na sua vida? Se você sabe que Jesus ele morreu no seu lugar e no meu lugar,
que você precisa? O que eu preciso dizer para você nessa noite para que você venha se valorizar? Para que você venha saber que você tem um Senhor, que você tem alguém que morreu por você, alguém que te ama incondicionalmente. E não é qualquer amor, é um amor ágape, um amor de Deus, um amor tão tremendo, que Ele foi capaz de morrer por mim e por você. Um amor ao qual Ele ali na cruz, sofrendo tudo, Ele diz para o Pai: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo, o que eles fazem. E não sabiam mesmo. Se nós formos olhar no nosso próprio entendimento, se nós formos ficar no nosso próprio entendimento, nós nada sabemos. Mas se nós olharmos para o alto, se nós olharmos para o autor da nossa vida, nós começamos a entrar numa dimensão de sabedoria, nós começamos a entrar numa dimensão de entendimento, nós começamos então a ver e a crer que existe um Deus e que Ele me ama, e que Ele me ama. Ele te ama, meu querido, Ele te ama, minha querida. Se você nessa noite está no estado de que você está falando, ninguém me ama, que você tem olhado para você mesmo e você tem perdido alguns valores na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus te ama, que Ele não abre mão de você, que o momento foi muito real. Ele se privou de muitas coisas por amor de mim, por amor de você. Será que você consegue compreender pelo Espírito Santo de Deus nessa noite o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você? Eu te convido a esse entendimento, eu te convido a essa reflexão. Abra o seu coração, meu querido, minha querida. Você caminhou até aqui, você está até aqui. Com certeza existem muitas coisas que você precisa deixar para trás. Assim como aqueles malfeitores estavam ali. Aquele que se decidiu e queria o paraíso, ele precisou abdicar e deixar e se esvaziar de si mesmo, de muitas coisas que com certeza ele estava cheio. Mas quando os olhos dele foi até o Salvador, ele não conseguiu resistir. A santidade do Senhor nos atrai. O amor de Deus nos atrai. Eu quero que você comece a prestar mais atenção. Eu quero que você comece nessa noite a observar mais. Eu e você estamos vivos. Eu e você estamos aqui respirando esse ar. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E quantas vezes nós nos preocupamos com coisas tão mesquinhas, e quantas vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas, sendo que o nosso Senhor, Ele, nas Escrituras vai dizer que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. É para nós olharmos para os lírios, que nem Salomão em toda a sua realeza, em toda a sua vida majestosa, nunca se vestiu tão bem como os lírios. O Senhor está mostrando para nós o cuidado que Ele tem em cada detalhe. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado de você. E se você nessa noite começar a refletir e deixar o seu coração aberto a essa palavra e ao Espírito de Deus, eu creio que Ele vai trazer na sua mente aquilo que te traz esperança de um novo tempo, de uma nova vida, do gozo da vida eterna. Esse homem queria viver uma vida eterna com Cristo. Você tem feito essa oração? Senhor, lembra-se de mim. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão dependente. Eu sou tão carente de Ti. Essa carência já tem
Tanto tempo que eu sou carente de Ti. Desde lá do Jardim do Éden, onde Adão, ele pecou e Eva também, pecaram contra Deus. Eles viveram aquela carência de ouvir a voz do Senhor, de vê-lo face a face, de estar com Ele, de fazer parte do jardim, da criação de Deus. Eles abriram mão. Mas Jesus, Ele veio para nos ligar novamente a Ele. E esse é um exemplo de que Ele conhece a minha dor, Ele conhece os meus erros, e mesmo assim Ele olha para mim, e mesmo assim Ele me ama, e mesmo assim Ele me chama, filho meu, ouça minha voz. Mesmo assim Ele me chama, mesmo assim Ele te chama. Aqueles que derem ouvido, que derem crédito a essa palavra, a essa pregação, certamente o Espírito de Deus irá fazer morada em ti e você nunca mais será o mesmo, nunca mais será a mesma. Eu quero orar com você, meu querido, eu quero orar com você, minha querida, e quero que você entregue seu coração ao Senhor Jesus. E se você tem passado por dias que você tem vivido situações que nem você tem dado conta, eu quero te convidar nessa noite a se entregue nos braços do Pai, assim como aquele homem fez. Ele esqueceu de si mesmo e ele só se lembrou que ele tinha um dono, e esse dono era Jesus. Esqueça de tudo nessa noite e creia que você tem um dono. Eu quero orar com você agora. Ore comigo, ore com fé. Ore com fé. Ore com fé. Ele é consumador de fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro com essa minha irmã, com esse meu irmão. Eu oro com essa família agora, Senhor, que tem dado crédito à pregação. Eu oro com essa pessoa agora, Senhor, e quero te pedir, Deus, visite essa casa, visite essa família, visite essa pessoa. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha aumentar e levantar, Senhor, essa estima. Venha, Senhor, trazer um equilíbrio para essa vida, para essa casa. Deus, olha, Senhor, para o coração dessa pessoa, porque o Senhor sonda corações, eu não sou, mas Tu sabes a oração que tem chegado diante do trono da graça do Senhor. O Senhor tem escutado cada uma delas. O Senhor é um Deus que não rejeita a oração. Vai de encontro com esse coração, de encontro com essa vida, de encontro com essa casa e opera um milagre, o milagre da salvação, que possa entrar nessa casa, nessa noite. Que essa noite possa ser uma noite marcada. Que essa noite possa ser uma noite de corações contritos diante da Tua presença. Que nessa noite possa ser uma noite de rendição, que nessa noite possa ser uma noite de salvação, que nessa noite possa ser uma noite de transformação de vidas, de mentes. Que nessa noite possa ser uma noite que pessoas venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e que elas venham sair da mesmice e que possam ser cheias do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Ti, junto com essa família, junto com essa pessoa agora. Nós cremos que algo o Senhor está fazendo. Nós cremos, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor não nos abandona. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu quero dizer para você nessa noite, tome posse dessa palavra, seu coração. Tome posse que o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, que tem cuidado da sua casa, da sua família. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Receba um abraço da Igreja Batista, Filadélfia. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém?